Você pode chamar de arrogância, pode chamar de excesso de confiança, pode chamar de responsabilidade mascarada de humor. Mas isso é só a superfície de Satoru Gojo, dentro do universo de Jujutsu Kaisen, onde maldições nascem do medo humano e a morte é rotina. Gojo não é apenas o feiticeiro mais forte. Ele é o desequilíbrio que impede o colapso. E ser o mais forte não é um privilégio, é uma pressão constante. Gojo nasceu com um poder raríssimo, os 6 olhos, a técnica do ilimitado. Desde o início, ele sabia que estava em um patamar acima. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Poder absoluto não cria automaticamente maturidade. Ele poderia ter se tornado tirano, poderia ter se tornado indiferente, poderia ter se afastado completamente do mundo comum, mas escolheu ensinar, e ensinar é um ato de responsabilidade. Quando você é o mais forte da sala, você tem 2 opções: dominar ou desenvolver. Gojo escolheu desenvolver. Ele entendeu algo que muitos poderosos ignoram. Se tudo depende apenas de você, o sistema é frágil. Então ele decidiu formar uma nova geração. Isso revela uma mentalidade estratégica. Ele não quer ser o único pilar, quer criar vários. Gojo ri, brinca, provoca, mas por trás da leveza existe cálculo. Ele sabe exatamente o quanto é forte e sabe exatamente o que isso significa para o equilíbrio do mundo Jujutsu. Existe solidão no topo, quando ninguém pode realmente te desafiar, ninguém realmente te entende. Gojo vive essa solidão. Ele está sempre um passo à frente, sempre enxergando além, sempre carregando o peso invisível de saber que se falhar, o mundo desmorona. Ser o mais forte significa que você não pode errar com frequência. Erro para ele tem escala global. E mesmo assim, ele mantém leveza. Isso não é descuido, é escolha psicológica. Ele se recusa a deixar o peso o transformar em alguém amargo. Ele não quer que seus alunos cresçam com medo, quer que cresçam confiantes. E confiança começa no exemplo. Gojo transmite segurança. Quando ele está presente, o caos parece controlável. Essa presença é construída em competência real. Ele não precisa provar força a todo momento, ele sabe. E essa certeza muda a postura. Autoconfiança genuína é silenciosa por dentro, mesmo que pareça extravagante por fora. Muitos confundem a atitude relaxada de Gojo com irresponsabilidade. Mas observe com atenção, nos momentos críticos ele é preciso, rápido, letal. Ele não hesita quando a decisão precisa ser tomada. A leveza desaparece. Resta foco absoluto. Isso revela uma lição importante. Você pode ser leve sem ser fraco. Pode sorrir sem ser ingênuo. Pode brincar e ainda assim ser implacável quando necessário. Força não exige cara fechada. Exige controle. Gojo controla o espaço ao redor, literalmente. Mas mais importante, controla o próprio estado mental. Ele não é dominado por pânico, não é arrastado por desespero. Ele mantém centro. Centro é o que impede que poder vire destruição desnecessária. Mas existe outro lado. Ser o mais forte cria distância. Ele sabe que poucos conseguem acompanhar sua velocidade. Poucos conseguem compreender totalmente sua visão. Isso pode gerar arrogância e sim, Gojo flerta com ela. Mas existe diferença entre arrogância vazia e consciência de capacidade. Ele reconhece o próprio poder e não pede desculpas por isso. Quantas vezes você diminui sua própria capacidade para parecer mais aceitável? Quantas vezes você esconde talento para não intimidar? Gojo faz o oposto. Ele assume, ele ocupa espaço, ele não se encolhe. E há algo libertador nisso. Assumir sua força não é pecado, é responsabilidade. Mas assumir também significa entender o impacto. Gojo sabe que sua existência altera o equilíbrio político do mundo Jujutsu. Clãs se movimentam por causa dele. Inimigos planejam especificamente contra ele. Ele se torna alvo. Ser forte
atrai resistência. Isso é inevitável. Quanto maior seu impacto, maior a oposição. Ele entende isso. E ainda assim, não reduz intensidade. Essa é uma mentalidade rara. Muitos recuam quando percebem que crescer traz mais ataque. Gojo avança. Ele acredita em uma mudança estrutural. Quer quebrar tradições rígidas. Quer reformular o sistema. Quer dar espaço para talentos que seriam esmagados pela hierarquia antiga. Isso exige coragem, além da força física. Exige visão de longo prazo. Ele não está apenas vencendo batalhas, está tentando mudar o jogo. E mudar o jogo exige paciência. Seus alunos não são apenas aprendizes, são apostas no futuro. Ele investe neles, confia neles. Mesmo sabendo que no presente são mais fracos, isso revela algo essencial. Quem é realmente forte não teme o crescimento dos outros. Pelo contrário, deseja. Gojo não quer discípulos dependentes, quer aliados poderosos. Isso desmonta a ideia de que ele age por ego. Se fosse ego puro, ele centralizaria tudo. Mas ele distribui responsabilidade. E distribuir responsabilidade é sinal de maturidade. Ele sabe que não estará ali para sempre. E aqui surge a fragilidade. Por mais poderoso que seja, ele não é intocável pelo destino. Essa consciência torna sua postura ainda mais interessante. Ele vive com intensidade porque entende que o tempo é limitado. Ele não espera permissão para agir, não espera consenso para proteger. Ele age em um mundo onde maldições nascem do medo humano. Gojo representa confiança extrema. Confiança que desafia o terror. Ele olha para a ameaça e sorri. Não por desprezo, mas por domínio. Domínio técnico, domínio mental, domínio estratégico. Ele entende o próprio valor e isso torna difícil de manipular. Quando você sabe exatamente o que é capaz de fazer, ameaças perdem parte do poder. Mas Gojo também erra, confia demais em certos cenários, subestima variáveis. Acredita que sua força pode resolver qualquer situação. E às vezes, o mundo encontra brechas. Isso mostra que poder não elimina vulnerabilidade. Ele é forte, mas ainda humano. E essa humanidade é o que torna sua jornada relevante. Porque não é sobre ser invencível. É sobre sustentar responsabilidade proporcional à sua capacidade. Se você tem mais habilidade, tem mais obrigação, essa é a matemática invisível da força. Gojo poderia viver isolado, cuidando apenas de si, mas escolhe estar no centro do conflito. Escolhe ensinar jovens em risco. Escolhe confrontar estruturas antigas. Ele não usa seu poder para conforto, usa para transformação. E transformação gera resistência. Ele sabe que há olhos atentos esperando sua falha. Mesmo assim, mantém postura relaxada, porque entende algo profundo. Se você deixar o peso te esmagar, seus alunos herdarão medo. Se você mantiver confiança, eles herdarão coragem. Ele escolhe o segundo. Gojo não é apenas o mais forte. Ele é a declaração de que força pode coexistir com leveza. Que poder pode andar com visão, que confiança pode substituir desespero. Mas isso exige consciência constante. Exige saber quando brincar e quando silenciar. Exige saber quando provocar e quando agir sem aviso. Ele domina timing. E timing é tudo. Muitos têm potencial. Poucos sabem quando usar. Gojo sabe. E essa combinação de poder extremo com controle emocional é o que o torna diferente. Ele não pede aprovação, não se curva à tradição cega, não se limita para agradar estruturas antigas. Ele redefine padrão, e redefinir padrão sempre incomoda. Talvez a maior lição não seja sobre poder, mas sobre postura diante do próprio potencial. Você está usando tudo o que pode, ou está vivendo abaixo da sua capacidade para evitar pressão. Porque quanto mais forte você se torna,
maior a responsabilidade. E responsabilidade assusta, Gojo não foge dela. Ele assume com sorriso, com confiança, com decisão. Ser o mais forte não é sobre esmagar todos ao redor. É sobre garantir que quando o caos chegar, alguém consiga sustentar o impacto. Gojo sustenta. E a pergunta inevitável é: você está disposto a assumir o peso proporcional à sua própria força? Ou vai continuar fingindo que não é capaz de mais? Porque poder ignorado é desperdício e poder assumido é transformação. Decida e não olhe para trás.